Senhor, abrir. Não, mas eu queria mostrar aqui. Mas enfim, ok. Podemos começar, meus amigos. Bom, boa tarde. Eu vou dar aqui algumas informações e aí depois a gente abre para a imprensa. Nós acabamos de ter uma reunião do nosso comitê que trata da crise da estiagem no estado do Amazonas para tomar algumas decisões e dar alguns encaminhamentos. Dentre eles, a decisão da gente emitir um boletim diário informando a situação de cada município, os municípios que entraram em situação de emergência, os municípios que estão em situação de alerta, de atenção, aqueles que estão dentro da normalidade. Divulgar também um painel sobre desmatamento e também queimadas, nível da calha dos rios. Esse é um boletim que vai ser atualizado diariamente, de segunda a sexta-feira, e vai naturalmente chegar a cada um dos jornalistas e a cada um dos veículos de comunicação, além de que ele estará disponível nos nossos sites oficiais do governo do estado. Nós estamos adiantando o pagamento do auxílio estadual permanente. O pagamento será feito agora na sexta-feira e isso será feito para todo o estado do Amazonas, incluindo a capital e os municípios do interior. Nós estamos encaminhando para a Assembleia Legislativa uma mensagem para anistiar aqueles produtores que tiveram prejuízos e estão em municípios em situação de emergência e que tiveram operação de crédito junto à FEAM. E aí, naturalmente, que a FEAM estabelece alguns critérios para que essa anistia efetivamente seja feita. Lembrando que essa anistia ela só vai valer para produtores, para pequenos produtores. E a gente está calculando que a anistia deve ser algo em torno de 9 milhões de reais, e isso vai depender também do prejuízo que tiverem esses pequenos produtores. Amanhã nós estamos recebendo a visita do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro do Desenvolvimento Regional. O objetivo da vinda deles aqui é exatamente para tratar sobre a questão da estiagem. A gente vai fazer um sobrevoo aqui na região metropolitana, vai numa comunidade que está sendo afetada pela seca, onde moradores estão tendo dificuldades de transporte, dificuldade para acessar alimento e também dificuldade para ter acesso à água. Já tem uma equipe nossa também ali no Médio Solimões, se junta a outras equipes do INPA, do ICMBio e do IBAMA, para acompanhar a questão da mortandade dos botos e entender quais são as estratégias e os caminhos que têm que ser seguidos para salvar esses botos. Então, nossa equipe já está lá, do IPAAMA, outra equipe da SEMA também está se deslocando ali para o Médio Solimões. Bom, são essas as informações e agora a gente fica aqui à disposição para as perguntas da imprensa. Boa tarde, governador. Até agora, qual é o balanço das implementações feitas pelo comitê? Bom, o comitê ele foi criado em razão desse momento que a gente está vivendo de estiagem e ele é importante para direcionar energias para o atendimento desses municípios que entram em situação de emergência. E todos os dias a gente tem divulgado o resultado das ações que saem aqui do comitê. Eu acabei de anunciar algumas ações que foram tomadas aqui, algumas decisões, como o adiantamento do pagamento do auxílio estadual permanente, a anistia do pagamento de operação de crédito junto à FEAM para pequenos produtores que tiverem prejuízos com as suas plantações e estão em municípios de situação de emergência. Aqui a gente consegue concentrar todas as informações e ter uma resposta muito mais rápida, muito mais célere para poder atender, para poder fazer o atendimento daqueles irmãos e irmãs que tanto precisam nesse momento difícil. Boa tarde, governador e a todos. Paulo Paixão, Grande Amazonas. Estamos ao vivo no Brasil Urgente, Amazonas. E a gente queria saber, governador,
como é que estão as tratativas para as dragagens naqueles pontos críticos que o senhor comentou na última sexta-feira? Tabatinga, a Benjamin Constant e no Tabocal. O senhor tem conversado com o governo federal? O que eles disseram? Qual a perspectiva para que esse serviço seja feito? Já tem mobilização de máquinas, tanto na Calha do Madeira quanto na Calha dos Solimões. Inclusive, nos Solimões, as máquinas já estão lá, carecendo ali especificamente nos Solimões de uma autorização da Marinha para que o trabalho possa começar. Eu imagino que essa semana ainda essa atividade comece a ser realizada ali na Calha dos Solimões. Da mesma forma que a gente espera que nos próximos dias possa ser iniciado esse trabalho aqui também na região do Tabocal, que fica ali próximo do município de Itacoatiara, porque isso daí impacta diretamente no transporte que é feito para a Zona Franca de Manaus. Boa tarde, governador. Um dos problemas que vem com a estiagem, segundo especialistas, é essa maior probabilidade de ocorrerem desbarrancamentos, né, como a gente viveu ali, por exemplo. A Defesa Civil já tem mapeado mais de 300 áreas de risco, não todas de desabamento, mas áreas de risco ambiental. Eu queria saber se o governo pretende atuar diretamente nessas áreas de risco que já estão mapeadas, por exemplo, para fazer retirada de pessoas, especialmente de comunidades que vivem às margens de rios de águas brancas, como Rio Solimões e Amazonas. Inicialmente, esse trabalho ele é de responsabilidade das prefeituras, e as prefeituras fazem ali esse trabalho inicial, esse trabalho de prevenção, esse trabalho de contenção, e aí, quando se extrapola a condição do município de resolver esse problema, ele é trazido ao Estado. Agora, é preciso entender que aqui no Amazonas nós temos um fenômeno chamado que é o fenômeno das terras caídas, e a cada 5, 7 anos, o cenário é totalmente diferente daquilo que havia sido constatado lá atrás, principalmente nesses rios, né, de formação recente, em que o curso de navegação muda com muita frequência, os bancos de areia mudam com muita frequência, e quando a gente tem uma estiagem um pouco mais prolongada, como a que a gente está tendo nesse momento, esse barranco ele acaba virando uma espécie de areia, e aí ele perde a aderência com a água, ele seca de uma tal forma que aí ele acaba desmoronando. E isso é um fenômeno aqui do Amazonas desde sempre, e é algo que a gente convive aqui todos os anos. Mas isso depende muito do regime de subida e de descida dos rios. Obrigado, governador. Obrigado, meus amigos. Boa tarde.